Olá, boa noite. Hoje, dia 30 de dezembro, estamos apenas mais um dia, né, para que um novo ano se inicie. Mas a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é uma mensagem diferente. É uma mensagem que vai nos fazer refletir algumas coisas que passamos no decorrer deste ano e os anseios que muitas vezes temos para o próximo ano. E como hoje, quarta-feira, é o nosso culto de oração, e enquanto eu estiver orando, eu peço que, se você tiver algum pedido, algum agradecimento, alguma oração intercessória, que você faça nesse momento também, que possamos estar orando juntos e também estamos orando pelas palavras, pela mensagem que será dita hoje aqui. Então, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por estarmos na tua presença, por estarmos diante de ti. Te pedimos agora que as palavras aqui ditas sejam a manifestação do teu Espírito, que não sejam palavras ditas por homens, mas que seja a tua vontade, seja a manifestação do seu amor. Também te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre cada um de nós e te pedimos que, se for da sua vontade, que os pedidos aqui, que estão no íntimo de cada um, os pedidos que cada um de nós temos, se for da tua vontade, e que, se eles forem benéficos à nossa salvação, que o Senhor possa atendê-los. É isso que nós te pedimos, mas principalmente te agradecemos. Em nome do seu santo Filho Jesus Cristo. Amém. Pois bem, a mensagem de hoje eu disse que seria um pouco diferente, justamente porque estamos para findar um ano. Existe uma frase de um poeta que diz que deveria saber quem foi o gênio que conseguiu dividir, né, o tempo em anos. As pessoas muitas vezes têm dentro do seu coração o anseio, têm dentro do seu coração a vontade de uma mudança, e quando parece que vai começar um novo ano, parece que todas as coisas mudam. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: o que você fez esse ano que você pode dizer que valeu a pena? O que você fez no decorrer desse ano? O que você fez para ajudar as pessoas? O que você fez para ajudar o seu próximo, que você pode olhar e dizer: nossa, valeu a pena, aquele momento foi muito bom. Eu queria que você refletisse, queria que você lembrasse de um momento especial em que você fez a diferença na vida de alguém, que você ajudou alguém, que você esteve próximo de alguém, que você mostrou um pouco mais a respeito do caráter de Deus, demonstrando amor a essas pessoas. Sabe, Jesus, no seu ministério, ele efetuou dezenas e dezenas de milagres. E muitos desses milagres, inclusive, não foram registrados. Mas o que Cristo queria nos ensinar com isso? Qual era a importância? A importância era justamente de levar a ajuda, de levar o amor àqueles que necessitavam. O seu ministério mostrava que o amor ao próximo é fundamental para apresentar as pessoas ao amor de Deus. A ajuda, o socorro ou o amparo para os que necessitam ou demonstram, na verdade, para aqueles que necessitam, isso é uma demonstração do amor de Deus. Deus, ele se importa com as pessoas. Cristo, como seu Filho, em seu ministério, mostra o amor do Pai através das suas atitudes para todos nós. No dia a dia de Cristo, muitos buscavam com a esperança de poder receber uma graça, um alívio sobre os seus fardos, queriam receber de Cristo até mesmo um milagre. Nos tempos de Cristo, o povo que vivia na Judéia era um povo oprimido, era um povo que vivia, em sua grande maioria, na pobreza, e se sentia oprimida, no sentido político, por Roma, e no sentido espiritual, era dominada por um judaísmo, na verdade, baseado não no caráter de Deus, mas muito mais baseado naquilo que os fariseus achavam que era o correto. Era um judaísmo, comandado por fariseus, no seu sentido espiritual. E o povo,
agora tinha uma oportunidade de escutar, sentir e até receber um milagre de um homem diferente. Cristo era diferente das pessoas ali. A gente basta ver toda a sua história, toda a sua manifestação de amor, tudo o que aconteceu. Cristo era diferente. E o povo, ao escutar e ver esse homem diferente, e alguém que tinha todo o poder, Cristo tinha todo o poder, mas mesmo tendo todo esse poder, ele se prestava apenas a servir. Veja a diferença. Enquanto muitos buscavam a ideia de ter o poder para serem servidos, Cristo já detinha o poder do Pai, já detinha o poder de Deus. Fazia milagres, realizava grandes feitos, mas estava aqui para servir. E era tudo muito diferente do que aquelas pessoas viam. E muitos, depois que recebiam ou presenciavam esses milagres, acabavam se tornando seguidores de Cristo. E aqui é o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com você. Quando nós temos essa oportunidade, quando nós temos a oportunidade de mostrar o caráter de Cristo, mostrar o amor de Deus, mostrar que nós podemos ser diferentes, porque o mundo de hoje é um mundo de misérias também. Misérias em todos os sentidos. Miséria econômica, miséria emocional, miséria espiritual. Veja que o mundo de hoje, ele não difere tanto do que era o mundo naquele período. Pessoas que são oprimidas, pessoas que vivem dentro, de repente, de determinados dogmas religiosos, ou pessoas que vivem um cristianismo falso, um cristianismo de conveniência, E muitas vezes as pessoas não conseguem reconhecer o verdadeiro caráter de Cristo, o amor de Cristo, o amor de Deus, justamente porque não têm essa experiência de serem atendidas, de receberem algo diferente, assim como Cristo fazia com aquelas pessoas naquele período. Muitas vezes, bastava a pessoa apenas ter fé naquela época, e Jesus sequer precisava tocar aquela pessoa. E se a gente for ver, o milagre da cura da mulher com hemorragia mostra que Cristo sabia o que acontecia com as pessoas. Ele tinha esse amor, ele tinha esse conhecimento. Cristo conhecia já o íntimo das pessoas e ele sabia qual era o anseio daquela mulher. Então, peço que você abra sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 8, dos versículos 43 a 48. Lucas, capítulo 8, nos versículos 43 até o 48. E lá diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, e por nenhum deles pudera ser curada. Versículo 44. Chegando por detrás dele, de Cristo, na verdade, tocou na orla do seu vestido, da sua túnica, e logo estancou-se o fluxo de sangue. Capítulo 45. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, E Pedro, com sua impetuosidade, ele lhe diz assim, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? Ou seja, mostra que aqui existia uma multidão ao redor de Cristo, e que com certeza muitos tocavam, muitos encostavam em Cristo. Mas, versículo 43, e disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci de que de mim saiu poder. Versículo 47, e diz então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa e o porquê havia lhe tocado, e como logo sarara. O versículo 48, o último, diz: E ele lhe disse: Tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Veja que quando Cristo diz: Quem me tocou? Ele não diz isso porque ele não sabia quem havia tocado. Ele sabia, mas ele queria ver a manifestação porque conhecia o bom coração e principalmente a fé daquela mulher.
e a atitude dela se prostrando demonstram a sua gratidão. A questão é justamente essa. Muitas vezes as pessoas perdem a fé. Perdem a sua fé porque não conseguem vivenciar esse amor. Não conseguem, compreender o amor de Cristo e principalmente não conseguem enxergar, muitas vezes, naqueles que se dizem representantes de Cristo, naqueles que se dizem cristãos, este amor. Veja que Cristo, ao dizer quem me tocou, eu imagino a cena, ele não está fazendo aquilo de uma maneira a repreender. Olha, não, quando você está andando de repente em algum local e alguém esbarra com você, tromba com você, Cristo não estava fazendo isso para repreensão, mas Cristo estava fazendo isso para que aquela pessoa demonstrasse e para que ele pudesse, mostrar aos outros, olha, as pessoas que têm fé, as pessoas que me procuram, essas podem ser e serão atendidas. E esse é um dos maravilhosos exemplos, né, de que Jesus sempre ajudou, sempre esteve disposto a ajudar, e não importava quem. Em outra oportunidade, eu quero que você abra agora o seu livro, a sua Bíblia, em Lucas capítulo 17, nos versículos 11 e 19. Nós temos aqui uma história, Lucas capítulo 17, dos versículos 11 até o 19. E aqui diz o seguinte, né, quem tem a Bíblia com o título, diz assim, né, a cura de 10 leprosos. E o versículo 11 diz, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio, né, de Samaria e da Galileia. E ao adentrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Vamos nos lembrar que naquela época de Cristo, a lepra era algo terrível, era a sentença de morte, mas a pessoa já era morta antes mesmo de cessar sua respiração, seu coração parar de bater, porque ela era expulsa do convívio social. Ela ia viver no deserto, ia viver em locais onde ela não teria mais contato com as pessoas. E veja que Cristo, ao invés de correr, ou os repreender, ou sair de perto, diz o seguinte, né? Versículo 13, né, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo, Jesus, mestre. Veja que eles já sabiam a sua condição de leprosos e não tinham, então, a permissão, não tinham a possibilidade de chegar até Cristo. E dizendo, né, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados, ou seja, foram curados. Eram pessoas que estavam buscando a Cristo, pessoas que estavam indo até o encontro dele e que precisavam de um milagre. E continuando no versículo 15, um deles, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te, a tua fé te salvou. Veja que, nesse caso, Jesus não escolhia, não fazia acepção de pessoas. Ele curou uma mulher e agora ele está curando 10 leprosos. E destes que voltam para agradecer, apenas um era samaritano. Uma pessoa que, diante a ótica judaica da época, era considerado inferior. Mas veja que esse volta. E quando volta, e Cristo diz o seguinte, olha, ele voltou aqui e não voltou para Cristo dizer o seguinte, não, ele voltou aqui para me agradecer, para me glorificar. Não. Para glorificar a quem? Glorificar ao Pai, glorificar a Deus. Veja que isso fica claro, né, no versículo 18. Né? E também temos, depois, o milagre da ressurreição da filha de Jairo, um dos mais prominentes membros da sinagoga da época. Veja que nós tivemos uma mulher, um estrangeiro, e agora nós temos alguém que era ligado ao judaísmo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5, dos versículos 35 a 43. Marcos, capítulo 5, dos versículos 35 até o 43. Aqui diz, né, a ressurreição da filha de Jairo. Então, vamos lá. Marcos capítulo 5, versículos 35 até o 43. Falava ele ainda
quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e que disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém, no versículo 37, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando levantar-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. Veja, Cristo ele não ajudava as pessoas esperando algo em troca. Cristo ele não esperava ser famoso, ou simplesmente poderoso ante a ótica humana. Cristo ajudava, aconselhava, curava e ressuscitava as pessoas, pois esse era o seu ministério. E agora, o que você e eu temos feito? Como nós temos ajudado? E, principalmente, além de tudo, hoje nós demonstramos gratidão por tudo que Deus fez por nós. Nós temos gratidão como aquelas pessoas foram até Cristo e agradeceram. Sabe, acho que todos aqui têm uma história. Todos aqui já tiveram uma oportunidade de um dia ajudar alguém, de poder estender a sua mão, de poder mostrar o amor de Deus. As pessoas muitas vezes não compreendem o porquê fazemos isso. Eu me lembro de uma história em que uma pessoa ela estava de frente a uma igreja quando chegou um pai e um filho. E eles disseram: olha, será que vocês não conseguem nada para que a gente possa comer? E essa pessoa falou: olha, agora aqui a gente não consegue, mas ele não disse a ela: olha, vá até tal lugar, outro dia. Não. Ele foi até a um mercado, comprou o alimento, entregou o alimento, e a reação daquelas pessoas ao verem foi simplesmente magnífica, como disse ele, porque aquelas pessoas necessitavam naquele momento do alimento físico, assim como Cristo fazia, atendia as necessidades físicas, e após isso então mostrava, e através dos seus atos, também demonstrava o amor de Deus. Será que nós estamos fazendo hoje e seguindo o exemplo de Cristo? Ou será que hoje nós estamos simplesmente nos acomodando? Estamos simplesmente observando e deixando para que outros façam o trabalho e a obra que deveria ser nossa também? É um ano que termina. 2020 é um ano que com certeza ficará marcado na história da humanidade, diante as adversidades, diante a tudo que aconteceu. Mas a pergunta ainda fica: mesmo nessas dificuldades, mesmo durante esse período, você teve a chance de ajudar alguém? Você teve a chance de compartilhar a respeito do amor de Deus com alguém? Se você não teve, como eu disse no início, como o poeta diz que foi genial quem dividiu o tempo em dias e anos, você tem a chance de reiniciar isso. Você vai entender a importância, você vai entender verdadeiramente como você pode fazer a diferença na vida de alguém quando você estender a mão para ela. Quando você tiver a oportunidade de fazer o bem para ela. Não pensando em receber algo em troca, não pensando em ser glorificado, não pensando em ficar famoso diante a ótica humana, mas sim com a única intenção de que você possa mostrar o amor de Cristo, o amor de Deus para todas as pessoas. Espero que cada um de nós aqui possa cada vez mais demonstrar e mostrar
o amor de Cristo, o amor de Deus em nossas vidas e que as outras pessoas possam enxergar esse amor e possam sentir. E um dia também possam ser pessoas que possam transmiti-lo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos porque o Senhor nos dá a possibilidade de, através de nossas atitudes, de nossos atos, demonstrar o teu amor para as pessoas que ainda não te conhecem ou para aquelas pessoas que estão afastadas de ti. Senhor, que cada um de nós aqui possa ser um instrumento teu, possa ser alguém que saiba levar a tua mensagem, saiba levar o teu amor, saiba conduzir as pessoas até os teus pés. Que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja. Somos gratos pela tua proteção no decorrer deste ano que passou, mas te pedimos que o Senhor esteja ainda conosco, esteja nos protegendo neste ano que logo há de se iniciar. Que o Senhor esteja com os nossos familiares, esteja com os nossos amigos, que os teus santos anjos possam estar nos guardando. É isso que eu peço e agradeço, em nome do seu santo Filho Jesus Cristo. Amém.